A história de Jonas, contada no livro que leva o seu nome, é uma das narrativas mais intrigantes da Bíblia. Apesar de ser curta, com apenas 4 capítulos, a mensagem que ela transmite é profunda, abordando temas como obediência, arrependimento, misericórdia divina e a amplitude do amor de Deus. Jonas era um profeta de Israel, mencionado também em 2 Reis 14:25, no contexto do reinado de Jeroboão II, por volta do século 8 a.C. Ele é descrito como filho de Amitai, pertencendo ao reino do norte, Israel. Como profeta, sua missão era transmitir as mensagens de Deus ao povo, alertando sobre o pecado e chamando ao arrependimento. O chamado de Jonas, no entanto, era único. Ele foi enviado não para o povo de Israel, mas para uma nação estrangeira e inimiga, Nínive, a capital do Império Assírio. A Assíria era conhecida por sua crueldade e os israelitas a temiam e desprezavam. Por isso, o chamado de Deus para Jonas pregar o arrependimento aos ninivitas era chocante e desafiador. Quando Deus ordenou que Jonas fosse a Nínive e pregasse contra a maldade da cidade, ele escolheu desobedecer. Em vez de viajar para Nínive, ele embarcou em um navio rumo a Tarsis, possivelmente na direção oposta. Essa fuga mostra a relutância de Jonas em cumprir o chamado divino, seja por medo, preconceito ou por não querer que os ninivitas recebessem a misericórdia de Deus. Enquanto Jonas navegava para longe, uma grande tempestade atingiu o navio. Os marinheiros, temendo por suas vidas, oraram aos seus deuses e lançaram sortes para descobrir quem era o responsável pelo desastre. A sorte caiu sobre Jonas, que confessou ser o culpado e sugeriu que fosse lançado ao mar para que a tempestade cessasse. Relutantemente, os marinheiros fizeram o que ele pediu, e imediatamente o mar se acalmou. Após ser lançado ao mar, Jonas foi engolido por um grande peixe enviado por Deus. Ele permaneceu no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo, Jonas orou a Deus, reconhecendo sua soberania e demonstrando arrependimento. Sua oração, registrada no capítulo 2, é um salmo de louvor e entrega. Depois de 3 dias, o peixe vomitou Jonas em terra firme, demonstrando a misericórdia e o poder de Deus. Esse episódio é frequentemente interpretado como um símbolo de morte, arrependimento e renascimento, e é mencionado por Jesus no Novo Testamento como um sinal de sua própria ressurreição. Mateus 12:40. Agora, disposto a obedecer, Jonas foi até Nínive e proclamou a mensagem de Deus. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas 3:4. Para sua surpresa, os ninivitas acreditaram em sua pregação. Desde o rei até o mais humilde cidadão, todos se arrependeram, vestiram-se de pano de saco e jejuaram. Até os animais participaram do ato de contrição. Esse arrependimento coletivo tocou o coração de Deus, que decidiu não destruir a cidade. A misericórdia divina para com os ninivitas mostra que Deus está disposto a perdoar qualquer pessoa ou nação que se arrependa sinceramente, independentemente de sua história de pecado. Apesar do sucesso de sua missão, Jonas ficou profundamente irritado. Ele não queria que Nínive fosse poupada, pois desejava que a justiça de Deus fosse aplicada sobre os inimigos de Israel. Em sua frustração, Jonas saiu da cidade e montou um abrigo para observar o que aconteceria. Deus então usou uma planta, um verme e o calor do sol para ensinar uma lição a Jonas. Quando uma planta cresceu e deu sombra a Jonas, ele ficou contente. Mas quando a planta morreu no dia seguinte, ele lamentou profundamente. Deus comparou a preocupação de Jonas com a planta à sua própria compaixão por Nínive, uma cidade cheia de pessoas e animais. A soberania de Deus. Deus controla todos os aspectos da criação, desde as tempestades até os grandes peixes, e
As plantas, sua vontade será cumprida, mesmo quando resistimos, o arrependimento e a misericórdia. O arrependimento sincero leva à misericórdia divina. Deus deseja salvar, não destruir. O amor universal de Deus. A salvação não é apenas para Israel, mas para todas as nações. O amor de Deus transcende fronteiras e preconceitos. A transformação pessoal. Assim como Jonas precisou de um processo para entender o coração de Deus, muitas vezes também precisamos passar por lições para crescer espiritualmente. A história de Jonas é mencionada por Jesus como um sinal para os fariseus. Mateus 12, 38, 41. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, Jesus passou 3 dias no sepulcro antes de ressuscitar. Ele também comparou o arrependimento dos ninivitas à falta de arrependimento de sua própria geração, destacando que até mesmo os piores pecadores podem ser redimidos.